Olá, alunos. Meu nome é Luiz Eduardo Fernandes Frois. Meu curso é de licenciatura em língua portuguesa. O conteúdo a ser abordado é a teoria da literatura. O ano escolar a ser atendido é o segundo ano do ensino médio. O objetivo desta aula é despertar no aluno o interesse no referido tema. Ao final dessa aula, espera-se que o aluno seja capaz de desenvolver habilidade no assunto abordado. Vamos à aula. Vemos a literatura como uma manifestação artística que possui o objetivo de recriar a realidade a partir da visão de algum autor, com alicerce em seus sentimentos, seu modo de visão e seus métodos narrativos. O que diferencia a literatura das outras amostras é a matéria-prima, a palavra que transforma a linguagem pregada e seus meios de expressão. Contudo, não se pode ajuizar inocentemente que a literatura é um texto divulgado em um livro, porque compreendemos que nem todo texto ou livro publicado são de estilo literário. Sendo assim, o que distinguiria um texto literário de outro que não tem esse predicativo é um ponto que também suscita discussão em vários meios, porquanto não existe um critério formal para determinar a literatura, a não ser quando comparada com as demais amostras artísticas e textuais. O que torna um texto literário é a função poética da linguagem que ocorre quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, com as palavras carregadas de significado. Além disso, Nicola enfatiza que não apenas o aspecto formal é significativo na composição de uma obra literária, como também o seu conteúdo. O que é literatura? É, antes de tudo, uma pergunta histórica. O que conhecemos por literatura não era o mesmo que se imaginava há, por exemplo, 200 anos, quando na Europa o gênero literário, romance, começou a se desenvolver graças ao desenvolvimento dos jornais, que possibilitou uma maior divulgação do gênero, mudando o que se entendia a respeito do assunto. Se antes as belas letras eram compostas por composições em versos que seguiam uma estrutura formal de acordo com critérios estabelecidos desde a antiguidade, agora com o advento da popularização do romance, a forma de se entender a literatura foi modificada e novos gêneros textuais foram ganhando espaço. Exemplo disso é que no século XX houve a atribuição de alguns gêneros considerados menores, como cartas, biografias, diários, à categoria literária. Assim, um dos registros mais remotos que se possui acerca do tema refere-se a Aristóteles, filósofo grego. Aristóteles organizou um conjunto de comentários em que procura ponderar sobre as formas da arte e da literatura. Logo, o pensador desenvolveu a teoria de que poesia, espécie literária por nobreza da época, era técnica colegiada a mimese, imitação, distinguindo os gêneros nefastos e épico do cômico, e sático e finalmente do lírico. Conforme o filósofo, o que diferencia a arte literária simulada pela poesia dos modelos investigativos em prosa é a qualidade ecumênica que a imitação admite, ao imitar o que é desigual, épico e tragédia, o que é raso, comédia e sátira, e o que está adjunto lírico. O artista desenvolve o fiction, ou seja, a ficção, arquitetando histórias genéricas, contudo verossímeis. Os escritos de Aristóteles são questionados atualmente, visto que a literatura sofreu uma evolução sem precedentes nos últimos anos,
aceitando novos gêneros e presenciando a criação de novos meios de vinculação com a internet. Todos esses fatores acabam diluindo a definição clássica de literatura e gerando novas atribuições ao longo do seu desenvolvimento e recepção. Para entendermos mais sobre produção de textos literários, vamos entender primeiro o que são os gêneros literários. Eles são classificados conforme a forma de escrita e o conteúdo. Desse modo, englobam o contíguo de propriedades formais e temáticas das amostras literárias. Do latim, a palavra gênero, genus e eris, construído origem e nascimento. Gêneros literários são separações feitas em publicações literárias segundo as características formais corriqueiras, agrupando-as conforme os critérios estruturais, contextuais e semânticos, etc. A divisão clássica advém da Grécia Antiga e delibera 3 gêneros literários: gênero dramático, gênero épico e gênero lírico. Esta aprovação de gêneros literários passou por diversas alterações no decorrer dos séculos, e hoje em dia privilegia-se a mudança do gênero épico pelo gênero narrativo, mais compreensivo e atualizado, ficando desse modo a seguinte divisão: gênero dramático, gênero lírico, gênero narrativo. Dentro de alguns gêneros literários, existe a preponderância de uma estrutura típica que não obedece à estrutura de outro gênero literário, dado que cada um exibe características próprias. Veremos a seguir gênero lírico. Apresenta um jeito subjetivo, é escrito em versos na primeira pessoa do discurso, eu, expressa emoções e sentimentos, externa um mundo interior, apela a muitas figuras da linguagem, emprega palavras no seu sentido conotativo. Seus subgêneros do gênero lírico consistem em ode, hino, elegia, idílio, ecloga, epilâmio, sátira. Gênero narrativo exibe a estrutura fundamental de introdução, desenvolvimento e conclusão. Exibe um narrador que descreve a ação. Desenrola-se em um tempo e um espaço. É descrito maioritariamente em prosa. Narra um decurso de episódios reais e imaginários. Emprega discurso direto e indireto ou indireto livre. Seus subgêneros consistem em romance, novela, conto, epopeia ou poesia épica, fábula, crônica, ensaio. Gênero dramático apresenta sugestões cênicas que ajudam a representação, conta a história pelo meio de alocução das personagens. É realizado para existir a sua encenação. Está desconectados em atos e cenas. Subgêneros consistem em auto, comédia, tragédia, tragicomédia, farsa. Logo, a classificação de gêneros literários passou por determinadas alterações no decorrer dos anos. Presentemente, é entendida como algo flexível, plausível, a mistura de gêneros e subdivisão em diversos subgêneros. A característica comum entre esses gêneros literários é a própria literatura, apesar da divisão em lírico, narrativo e dramático. Logo, os gêneros literários proporcionam aspectos comuns que deliberam a literatura como uma forma artística que possui cargos recreativos, sociais e críticos. Do mesmo modo, não só acontece a manifestação de emoções e invenção de histórias por parte do articulista, como ainda acontece a crítica à sociedade
e existem referências a momentos históricos, de acordo com José de Nicola. O texto literário, quer ocorra em verso ou prosa, transmite a noção artística do autor, que trabalha com a função conotativa da linguagem, que utiliza uma linguagem mais poética e rebuscada, recorrendo ao uso de figuras de linguagem e respeita a estrutura do estilo e forma, como a métrica e a rima. O autor debruça-se sobre a seleção e combinação de palavras para transmitir o sentido pretendido, contribuindo para a concretização da intenção do autor. Bem, pessoal, isso aí foi uma pequena síntese sobre o assunto, teoria da literatura. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado.